Oi, gente, boa tarde. Hoje, como eu avisei vocês, por não ter tido aula de direito empresarial, por ter sido a monitoria, né, para revisar na prova integrada, hoje eu vou resolver com vocês algumas questões de direito empresarial, englobando vários assuntos. É uma forma de revisão também, porque acho que, não sei se essa semana ou a outra é a prova de vocês. Se for na outra, semana que vem eu faço um resuminho para vocês da matéria da prova. Então é isso, tá? Eu coloquei algumas questões, a gente vai vendo. Algumas eu consegui tirar o print antes de responder, outras eu esqueci, aí eu tirei o print depois, então vai estar com a resposta. Mas aí depois a gente dá prosseguimento. A primeira são questões da FGV, eu acho que tem uma da VUNESP. Essa prova que caiu no Enem é desse ano, para vocês verem como a gente consegue responder. Em razão do falecimento de seu pai, que era empresário individual, o menor relativamente incapaz, João Câmara, assistido por sua mãe, requereu em juízo autorização para prosseguimento da sociedade empresária. Acerca dessa situação, assinale a alternativa correta. Mesmo que vocês não saibam todos os assuntos que estão nas alternativas, a gente consegue ir por eliminação. Vocês vão ver. O pedido de autorização deve ser indeferido, uma vez que João Câmara ainda não se encontra em pleno gozo da capacidade civil para ser empresário e não pode prosseguir a sociedade empresária iniciada por outro. O juiz, após o exame das circunstâncias dos riscos da sociedade empresária, bem como a convivência e continuá-la, deverá considerar a autorização que será mantida até o fim da incapacidade. O pedido poderá ser deferido, contudo, se a mãe de João Câmara for pessoa impedida de exercer a atividade de empresário, ela nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. O pedido poderá ser deferido caso em que nenhum dos bens que João Câmara já possuía ao tempo da sucessão ficará sujeito ao resultado da sociedade empresária, devendo tal ressalva constar em alvará que considera a autorização. O pedido de autorização deve ser indeferido, uma vez que somente se permite o prosseguimento da sociedade empresária quando o empresário é interditado, e não para menores, absolutamente ou relativamente capazes. Essa questão trata sobre a continuidade da sociedade por meio de relativamente capazes. Aqui eu trouxe os artigos para a gente responder junto. Vamos lá. Artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo auditor da herança. Ou seja, é, o, o incapaz ele não pode iniciar atividade empresária, mas ele pode dar prosseguimento, que é o caso da questão. Nos casos desse artigo, procederá à autorização judicial após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos do terceiro. Só de ler essa parte aqui, a gente já vê que tem uma alternativa, só de ler esse parágrafo, a gente já vê que tem uma alternativa que cabe aqui. E, bom, vamos continuar. Não ficam sujeitos aos resultados da empresa os bens com capaz de possuir, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao serviço daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. E ainda a gente tem o artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer a atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Essa aqui nós temos uma alternativa. Vamos voltar então para a gente ver. O juiz o pedido poderá ser deferido, contudo, se a mãe de João Câmara for impedida de exercer a atividade empresária, ela nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Então, um pedido pode ser deferido, ele será deferido, porque ele está continuando uma empresa, ele não está iniciando,
E quando é um dos requisitos para você poder ser sócio de uma empresa empresarial individual, é você não ser ausente de impedimentos. E no caso da mãe de João Câmara, ela é impedida. Ela sendo impedida, ela pode nomear o gerente com a aprovação do juiz, igual a gente viu no artigo. Aquele que eu achei que era parecido é esse aqui, ó. Após o exame das circunstâncias, dos riscos da sociedade empresária, bem como da companhia em continuá-la. É esse aqui que eu achei parecido, só que, esperar passar. Ele é parecido, só que não é até o fim. É, será mantida até o final da incapacidade. Essa é a parte que está errada na questão. Porque esse aqui está certo. Após o exame das circunstâncias dos riscos da sociedade empresária, bem como da conveniência, ela deverá conceder autorização, que será mantida até o fim da incapacidade. Essa parte aqui, de que será mantida até o final da incapacidade, é a parte que está errada. O artigo que a gente falou, né, que são os artigos para responder a questão. Essa aqui eu coloquei o, a resposta de tirar o kit, tá, gente? Então eu esqueci. Essa aqui também é do Enem, é de 2024, é do começo do ano. E fala a questão. Helena, em 5 de março de 2024, completou 16 anos e foi emancipada. Agora almeja ter sua própria fonte de renda, ingressando no ramo de venda de eletrônicos. E nesse cenário, acerca da capacidade de Helena para exercer a atividade empresária, assinale a alternativa correta. Helena poderá exercer a atividade empresária, pois está em pleno gozo da capacidade. Helena não poderá exercer atividade empresária porque a cidade não permite o exercício de administração na empresa. Helena não poderá exercer a atividade empresária considerando que é menor de idade e não está em pleno gozo da capacidade civil. Helena poderá exercer a atividade empresária desde que autorizada de forma específica pelos responsáveis legais. Helena não poderá exercer a atividade empresária de forma independente, mas poderá exercê-la desde que devidamente assistida por seus representantes legais. Aqui a gente vai precisar saber um pouco sobre o Código Civil, a parte civil, na verdade. Porque a emancipação dá à pessoa emancipada o pleno gozo da capacidade civil, e isso é englobado também pelo direito empresarial. Então, ela poderá exercer a atividade empresária de maneira normal, porque ela se emancipou, ela tem pleno gozo da capacidade civil. Aqui tem um artigo. Podem exercer a atividade de empresários que estiverem pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Esse aqui são os requisitos de ser empresário. É você ter capacidade civil e não ser impedido. E a emancipação, igual eu falei para vocês, dá a capacidade civil plena para todas as pessoas que são emancipadas. Esse aqui é uma questãozinha um pouquinho maior, mas esse aqui a gente não abordou diretamente todos esses assuntos, mas vocês vão ver que por eliminação, assim, a gente consegue resolver. Essa aqui também foi print antes de fazer. Fiz e depois tirei print. De acordo com o Código Civil e em relação à caracterização e inscrição e capacidade do empresário individual, analisa as afirmativas a seguir. A inscrição do empresário individual na junta comercial é uma exigência indispensável para a sua caracterização? Desde que haja prévia autorização judicial após o exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, o incapaz poderá, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, quando capaz, por seus pais ou pelo autor da herança, não se considera empresário em qualquer situação quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o curso de auxiliar ou colaboradores. Aqui a gente consegue fazer, porque, bom,
esse segundo aqui, a segunda alternativa, na verdade é a que eu li na questão anterior e eu confundi, mas nessa aqui que encaixa é exatamente o que está descrito no artigo, é esse aqui. Aqui, desculpa, gente. Aqui fala sobre considerar um empresário aquele que é profissional intelectual. O profissional intelectual, ele pode ser empresário desde que ele incorra no elemento de empresa. O que é o elemento de empresa? É ele perder a pessoalidade. O que seria ele perder a pessoalidade? Seria, igual está descrito aqui, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, se ele tiver um auxiliar ou um colaborador, ele incorre no elemento de empresa, porque a atividade dele não é mais personalíssima, não é ele que faz. Então, incorre o elemento de empresa. E aqui, a inscrição do empresário individual na junta comercial é uma exigência indispensável para a sua caracterização. Por quê? Igual a gente apresentei para vocês a monitoria. O registro na junta, ele não é constitutivo, ele é regulatório. Ele constitui a personalidade jurídica, mas a empresa não deixa de existir por conta da ausência do registro. Não, o registro atribui à empresa a personalidade jurídica. Então, essa aqui está certa, a primeira e a segunda, e a terceira está errada. Agora eu vou mostrar para vocês o artigo e a súmula. A exigência de inscrição na junta comercial é necessária somente para a caracterização de pessoa jurídica empresarial e não para o reconhecimento da atividade empresária, foi o que eu falei para vocês. Aí aqui a gente tem enunciado da jornada, eu vou pesquisar aqui para vocês de novo, porque eu esqueci o nome. É jornada do Código Civil, alguma coisa assim. As jornadas de direito civil. É isso. Eita, travou tudo. A inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para sua caracterização, admitindo-se exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os requisitos do artigo 963, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo naquilo em que forem incompatíveis com a sua condição ou diante de expressa disposição contrária. Então, é isso que eu falei, o registro é regulatório. A gente pode resumir todo esse enunciado em registro é regulatório, não constitutivo. Ele não caracteriza um empresário individual, ele regula. E aqui a gente tem, né, o artigo 967, o inciso segundo, desde que haja prévia autorização judicial após o exame das circunstâncias e dos riscos à empresa, bem como da conveniência em continuá-la, o incapaz poderá, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Essa aqui também é da FGV de 24, eu não vai carregar aí para vocês. Eu não peguei da Vunesp, eu procurei, mas eu não achei nenhuma muito legal assim pra gente colocar. Eita, travou para vocês aí, tá atualizado. Eita, travou. Foi. Essa aqui é a última questão, na verdade. Eu quis questões que abordassem assim, de maneira bem resumida para a gente os assuntos bem diretos e para a gente poder aprofundar um pouco do conhecimento também. Essa, então, igual eu falei para vocês também da FGV. Em julho de 2023, o restaurante E-Bar Quixada Limitada, representado pela sua sócia administradora, Adícia Anísio, adquiriu o estabelecimento empresarial do restaurante Bar Crato Limitado, representado pela sua sócia administradora, Joyce de Alencar. A Dízia procura consultoria jurídica, afirmando que durante a negociação lhe foram apresentados alguns débitos, os quais não lhe impediram de prosseguir na aquisição, pois totalizavam a importância de aproximadamente R$ 20 mil.
Contudo, segundo a AGIS, a partir de dezembro de 2023, passou a ter conhecimento de débitos que haviam sido contabilizados por Joyce, porém, não mencionados, totalizando R$ 121 mil. Essa aqui, se vocês quiserem pausar para vocês tentarem fazer sozinhos, essa aqui vocês vão mais por eliminação e um pouco do bom senso. Vocês vão conseguir com o conhecimento que vocês têm. Eu acho ela uma questão meio complicada, mas dá para a gente ir por eliminação. Então, se vocês quiserem pausar, porque eu já vou indo direto. Se ao alienante não resta, em relação à situação descrita por aí, assinale a alternativa correta. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento empresarial depende do consentimento dos credores, desculpa, gente, de modo expresso em 60 dias a partir de sua notificação. Bom, aqui a gente já vai para a eliminação. 60 dias a partir da sua notificação? Não. 30 dias a partir da sua notificação. Aqui, se você tiver decorado que são 30 dias, você já mata a questão por aqui. No trespasse, o estabelecimento empresarial pertencente ao restaurante Bar Prata, o adquirente é irresponsável pelos valores não mencionados por Joyce, mesmo que contabilizados. Não, gente, desde que devidamente contabilizados, ele será responsável, porque é o que está no artigo. Eu vou ver se eu trouxe o artigo para vocês, para a gente ler. Se eu não tiver colocado, eu vou procurar aqui para a gente ler. O contrato de alienação de estabelecimento empresarial pertencente ao bar e restaurante Prata produzirá efeitos contra terceiros depois de averbada a margem de sua inscrição no registro público de empresas mercantis. Em regra geral, a transferência do estabelecimento empresarial não gera subrogação do adquirente nos contratos estipulados para sua exploração se não tiverem caráter pessoal. O estabelecimento empresarial se confunde com o local onde se exerce atividade empresarial. Assim, o transpasse conduz necessariamente à alteração de domicílio profissional. Essa aqui a gente sabe que não. O transpasse não necessariamente precisa envolver o ponto empresarial. O que a gente ficaria em dúvida é entre a C e a D. Agora vamos pelo que a gente aprendeu. A letra C, para ter validade perante terceiros, ele precisa ser averbado, sim, no Registro Público de Empresas Mercantis. Então, por eliminação, nós temos a alternativa, deixa eu ver se vai. Alternativa C. Nossa, cortou um pedacinho aqui. Vou ler os artigos para vocês. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Essa aqui é a concordância dos credores que a gente estudou também. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. E aí continua o artigo, mas aqui, ó, vocês viram, desde que regularmente contabilizados. E fala o que eles estavam contabilizando. O contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos contra terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis e ser publicado na imprensa oficial. Então, além de ser averbado, tem que ser publicado. Salvo disposição ao contrário, a transferência importa a subrogação da adquirente dos contratos estipulados. É aquela última que a gente poderia ter ficado na dúvida. Importa a subrogação da adquirente dos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiver caráter pessoal, podendo terceiro se rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência. A partir a contar da publicação da transferência. Do governo estatal, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Eu falei para vocês, a gente iria por eliminação, para a gente já ter um conhecimento prévio nesse artigo aqui, 1144.
Então, gente, foi isso. Eu quis trazer algumas questões para a gente poder dar uma explorada nos assuntos. Semana que vem, se essa não for a semana da prova, semana que vem, eu trago para vocês um resumo de direito, o que vai cair na prova. Eu converso com o professor Surreal e pergunto para ele. E aí a gente dá uma pequena revisão aqui para vocês irem prontos para a prova. E é isso. Então, foi nessa intenção mesmo da gente fazer uma pequena revisão, de aprofundar a pouca matéria. E para vocês verem que, por exemplo, a prova do Enem tem como a gente responder, a gente consegue responder. E então é isso, espero que vocês tenham ido bem na prova integrada, que a monitoria tenha ajudado vocês também a terem ido bem na prova. E é isso, agradeço a atenção de todos, até semana que vem.